Pronto. Ainda bem que eu não falei também muita coisa, né? A gente vai agora. Você se lembra lá que a gente falou, que eu estava falando, né, sobre o que é, qual a diferença assim que a gente pode falar, boa noite, de ah, essa sociedade é uma sociedade capitalista, aquela sociedade é uma sociedade feudal, aquela outra sociedade é uma sociedade escravista, são as relações, segundo o pensamento de Marx, são as próprias relações de trabalho, né? E quais são as relações de trabalho no capitalismo, né? Quais são as classes sociais fundamentais, né? Vocês se lembram disso, né? Eu espero que se lembrem. É a própria burguesia e os trabalhadores, né? A burguesia vem de... Well, é dona dos meios de produção, todos os meios de produção, terra, maquinário, principalmente terra e maquinário, né? Tanto a terra, tanto do meio rural como do meio urbano, né? E os maquinários, tecnologias, etc. E o trabalhador, como a gente explicou lá na aula sobre Marx e na aula sobre globalização, acho que mais na aula sobre Marx, o trabalhador, nesse processo de desenvolvimento do capitalismo, ele tem uma separação radical dos seus meios de produção. Tanto sua terra, né? A terra também se torna uma mercadoria, e nem todos têm condições de ter acesso à terra. Aquele processo que eu falei dos cercamentos na Inglaterra, né? Que, que ocorreu pouco antes da... Acho que menos, um pouquinho, cronologicamente, um pouquinho antes da eclosão da própria Revolução Industrial, né? Que aqueles campos abertos, eles são cercados, tornam-se propriedade privada, e aqueles camponeses todos que trabalhavam ali estavam sem terra e sem os meios de produção. O que é que restava a eles? Vender sua força de trabalho, né? Só sua força de trabalho tinha que vender. Então, ocorria o êxodo rural, né? Eles iam para a cidade para vender sua força de trabalho. Então, assim, é isso que caracteriza o capitalismo, né? E nessa relação entre trabalho assalariado e capital é uma relação hierárquica, né? Relação hierárquica, é uma relação em que o trabalhador apenas vende sua força de trabalho para trabalhar em determinado período e ele não tem nenhuma força decisória sobre o que vai produzir, quanto vai produzir, em que quantidade se vai produzir. Não controla nada, nada, nada. Na globalização, cheguei a falar da distinção, não sei se eu falei ou se eu não falei, estou falando agora, a distinção entre a diferença entre o toyotismo e o taylorismo e fordismo. O toyotismo, ele se caracteriza por uma relação entre a esfera do planejamento, da administração e o próprio trabalho no chão da fábrica, a própria relação de trabalhadores, de uma forma menos hierárquica, né? Então, no toyotismo, que é a organização do trabalho que se desenvolve, se torna preponderante ali na década de 70 do século passado, essa relação se dá de forma diferente, né? Então, os trabalhadores são chamados a participar, eles participam daquilo que eu comentei com vocês sobre o controle de qualidade total. Então, o capitalista passa a tratar ele não como trabalhador, mas como colaborador, né? Pelo menos do ponto de vista ideológico, né? No sentido de colaborador que não teria, né? Uma relação hierárquica. Então, o toyotismo se diferencia do taylorismo nesse sentido. Então, o trabalhador em Estado é levado a ter sua subjetividade ouvida. A subjetividade, lógico, uma subjetividade mediada pelo processo de acumulação de capital. Ou seja, as ideias que os capitalistas querem vão ser as ideias que melhoram a própria lógica de acumulação de capital. Né? Não é uma subjetividade, não é a liberdade do trabalhador para que ele possa dirigir a determinada empresa, determinada unidade de produção,
tendo como objetivo as necessidades suas, né? A necessidade dos trabalhadores, não a necessidade de a maior lucratividade cada vez mais. No terrorismo era diferente, que havia essa distinção bem hierarquizada entre a esfera do planejamento e a esfera da produção dos trabalhadores, né? Com a administração científica de Taylor, né? Que o trabalho parcelar, racionalizado, que o trabalhador não tinha não era instado a participar ativamente do processo de planejamento, de atuação, do que produzir, como produzir, tudo isso, não participava de nada. Então, tudo era decidido de cima a baixo, né? Então, é nesse sentido que Taylor cunha o termo de trabalhador, homem-boi, né? Trabalhador-boi, etc., porque ele tinha apenas que obedecer. Aí, uma das características, uma das causas, né, que engendraram essa mudança do Taylorismo para o Fordismo foram algumas revoltas dos trabalhadores ocorridas lá nos Estados Unidos, nos países da Europa Ocidental, justamente contra esse aspecto ditatorial, né, do Taylorismo Fordismo, né? Por mais que ele tenha engendrado um estado de bem-estar social, mas a atividade de trabalho é uma atividade que também produz, né, possibilita a produção do novo, né? A atividade de trabalho é uma atividade eminentemente humana, que faz com que nós exteriorizemos, né, objetivemos nossas potências interiores, como a gente falou lá, o caráter ontológico do trabalho em Marx. Então, ela é uma revolta contra esse empobrecimento, né? Essa homo econômicos, né? Que só tem que trabalhar, executar, e falam, não, temos que participar, temos que ouvir. Então, algumas revoltas foi isso. E Ricardo Antunes fala que algumas nessas revoltas houve um processo de tomada das fábricas mesmo, né? Nas unidades de produção, pelos próprios trabalhadores. Então, um processo de autogestão, né? Uma categoria tão cara aos anarquistas, né? Então, é isso. É o quê? Qual é a relação que tem isso com esses modos de produção alternativos? É que os modos de produção alternativos vão tentar recuperar esse caráter ativo, enriquecedor do próprio trabalho, né? Então, como você tem a economia solidária, as cooperativas e outras formas, eles estão buscando formas de trabalho que questione, basicamente, essa relação hierárquica, mesmo no proletismo, ela não deixa de ser hierárquica, entre capital e trabalho assalariado. Mas essa discussão, como a gente fala, novas relações de trabalho, novas modos de produção, não são tão novos, né? Pelo menos a ideia não é tão nova, né? E a prática também não é tão nova, né? Eu não sei se vocês conhecem um texto um livro de Engels, né? Os fundadores do marxismo, junto com, obviamente, Marx, que é do socialismo utópico ao socialismo científico, né? O socialismo utópico, ele classificava algumas teorias de determinados determinados teóricos europeus, como Charles Fourier, Robert Owen e acho que um anarquista que você ouviu falar, Proudhon, que é o autor daquela famosa frase que toda propriedade é um roubo, se não me engano, é ele, Proudhon, toda propriedade é um roubo. Então, eles teorizaram sobre isso. Porque Engels e Marx chamam esse tipo de pensamento como socialismo utópico. Que é um tipo de pensamento em que a centralidade não estava na própria classe trabalhadora, né? A classe trabalhadora não seria o agente principal da mudança social e tampouco o processo de transformação social seria mediado pela tomada de poder do Estado, das fábricas, tomada de poder político e econômico. Não se dava nesse sentido, né? Porque para Marx, você sabe que essa mudança é uma mudança em que o proletariado toma o poder, tanto político, toma o poder do Estado, como econômico, né? Econômico, social, etc., toma o poder da burguesia, e não necessariamente por violência, mas a violência
não é negada de forma a priori pelo pensamento marxista. Não é? Porque as classes dominantes, obviamente, no momento de ruptura, elas vão querer conservar seus privilégios. Então, Marx fala disso, nesses dois pontos. Não, o socialismo tem como agente a própria classe proletária, né, os trabalhadores, né, que não tem nada a perder, a não ser os grilhões que os prendem, né? E também é uma revolução que visa a tomada de poder. Então, principalmente Charles Fourier e Robert Owen eram teóricos que eles apontavam que o modo de produção capitalista é extremamente perverso, né? Ele está falando de autores que viveram lá na Europa do século XVIII e XIX, entre o século XVIII e XIX. Então, era uma realidade extremamente cruel na Europa, né? Então, a o tempo de trabalho médio passava das 12 horas, né, diárias, né? Então, as pessoas trabalhavam 12, 14 horas por dia, então era uma situação extremamente violenta, né? Mesmo que fosse pautado no trabalho livre, é um trabalho extremamente violento, etc., insalubre, em que crianças trabalhavam, mulheres grávidas trabalhavam, então todo mundo trabalhava. Então, eles estavam vendo uma realidade que era uma realidade violenta, absurda. Então, eles teorizaram, eles falaram, pô, de um lado, realmente, o capitalismo possibilita o desenvolvimento das forças produtivas, ou seja, uma produção maior de riqueza, né? E essa possibilidade de construir uma quantidade maior de riqueza, pelo menos em tese, possibilita que ela seja, que grande parte da população tenha acesso a ela, o que não acontecia, o que não acontece hoje em dia. Então, esses autores também teorizavam sobre isso, falavam algo parecido com Marx e Engels, só que o cara é diferente, fala, poxa, a gente está vivendo um mundo em que o desenvolvimento técnico é cada vez maior, a produção de riqueza é cada vez maior, mas o nível de vida dos trabalhadores é cada vez pior. Por que isso ocorre? A resposta principalmente desses dois autores, vai ser uma resposta meramente teórica, meramente moral, ética, né? Eles tentavam discutir, fazendo convencimento. Acho que Robert Owen até criou um espaço em que as relações de trabalho eram diferentes do capitalismo, né? Eles buscavam um esclarecimento da classe burguesa, né? De que aquelas condições de trabalho eram insalubres, que não era possível, que poderia ser feito de outra forma. Então, o sentido da utopia de Marx era isso, né? Que não era uma transformação da crítica de Engels e Marx, é que o sentido da transformação era meramente utópico, né? Porque utópico no sentido que você vai tentar convencer a classe dominante que aquela forma de estrutura social é boa só para ela, não é para os outros, mas sendo boa para ela, tem todos os privilégios, todas as benesses que a própria riqueza material proporciona. Então, você está falando, dando murro em ponta de faca, como se diz, né? Cara que tem todos os privilégios que um bom caviar proporciona, né, que um bom vinho proporciona, que uma casa luxuosa proporciona, ele provavelmente não vai dar ouvido a uma pessoa falar, não, tem a pena dos trabalhadores. Não. Não aconteceu isso. E, obviamente, que essa diferença de homem fracassou, né? Principalmente essa economia solidária, ela tem uma relação muito próxima a esse tipo de socialismo utópico, né? Muito próxima mesmo. Talvez seja a influência mais gritante principalmente dessa economia solidária, mais do que o próprio pensamento de Marx e Engels. Em que sentido? A economia solidária não teoriza, ela não afirma e reafirma uma necessidade de transformação qualitativa do modo de produção capitalista. Então, a economia solidária está falando que haveria um processo de sucesso dela não
por conta de um embate mais ou menos direto entre a classe trabalhadora e a burguesia, mas porque, em si mesma, esses modelos de organização do trabalho seriam superiores ao modelo de baseado no trabalho assalariado, na subordinação do trabalho assalariado pelo capital. Né? Então, por exemplo, dos teóricos mais importantes da economia solidária, Paul Singer, que é ligado ao PT, não sei se ele ainda está vivo ou se ele já faleceu, mas acho que ele faleceu recentemente, há uns 2 anos, é um dos principais autores teórico da economia solidária, e ele pressupõe isso, né? Ele fala isso, não, a economia solidária, ela não tem como objetivo a tomada do poder político, ela não tem como objetivo uma ruptura dramática, uma ruptura violenta da nova produção capitalista. Ele faz algumas críticas à própria teorização de Marx e Engels sobre o planejamento econômico centralizado do socialismo, preconizando, defendendo a tese que o mercado o próprio mercado mundial é uma forma de alocação de recursos escassos, melhores e mais eficazes do que a própria centralização econômica, do planejamento econômico. Né? Então, tem algumas partes, ele afirma que o mercado, segundo o CID, é o melhor distribuidor, né, dos recursos sociais e materiais, até para a economia solidária, pois para ele no mercado não há nenhum poder outro que o dos participantes e competidores. Assim sendo, no que tange à alocação de recursos econômicos, o livre mercado é superior ao planejamento estatal de uma economia socialista, pois tenderia a suprir os desejos da multiplicidade de consumidores. É uma definição muito próxima à definição do próprio pensamento liberal, né, que fala que o mercado se autorregula, que o mercado não tem nenhum tipo de poder central, que o mercado é a instituição mais eficaz no processo de distribuição de recursos, justamente porque cada produtor em particular tem um melhor conhecimento sobre determinados consumidores. Então, essa atomização de produtores faz com que cada produtor tenha um conhecimento mais adequado do que ele está produzindo, né? E possa ofertar um produto mais adequado, e o planejamento central, pelo menos no entendimento de algumas dessas pessoas, que talvez seja um entendimento equivocado do que seria o planejamento central em Marx, pressupõe que o planejamento central seria um órgão burocrático mesmo, né, centralizado, né, de um determinado lugar, uma estrutura política centralizada, em que queria centralizar todas as decisões econômicas e políticas, né? Então, por exemplo, imaginemos a centralização absurda do Estado lá em Brasília, e determinando todas as políticas econômicas de diversos entes federativos no Brasil, né? Então, a crítica nesse sentido seria problemática, porque a realidade dos consumidores da Amazônia é uma, a realidade dos consumidores de lá do Rio Grande do Sul é outra, a realidade dos consumidores daí da Paraíba é uma, do Mato Grosso é outra. Então, um órgão central ele perderia, né, essa capacidade de gerir essa multiplicidade, seria ineficaz do ponto de vista econômico para a alocação de recursos. E o mercado não, o mercado tem essa possibilidade de você ter a atomização maior de produtores. Dessa atomização você tem a possibilidade de que cada produtor tenha um conhecimento mais adequado das necessidades dos consumidores, né? Então, possa alocar de uma forma melhor, né? Lógico que isso tem esse problema, mas quando ele fala sobre não há nenhum poder outro que os participantes e competidores, é muito complicado, né? Porque é um poder dos competidores, né? Principalmente no capital monopolista, imperialista, em que você tem o domínio de gigantescos oligopólios e monopólios, né? Você tem um poder imenso desses oligopólios. Pense na Microsoft, né?
pense na Microsoft, pense nas montadoras de automóveis, né? Pense na Nestlé, nas produtoras de alimentos, na Nestlé, pense na Johnson Johnson. Então, são grandes empresas que dominam determinado nicho do mercado e que elas orientam mesmo, elas manipulam mesmo o processo de consumo, né? Tem um poder tão grande, eles têm um poder tão grande que eles podem direcionar aquilo que, por exemplo, Jaqueline ou Valdemar vão querer consumir algum dia, né? Através de propaganda, através de convencimento, tudo isso, né? Através de boicote a outras marcas menores, através de compra de outras marcas menores. Então, não é tão igualitário quanto o Paul Singer fala, né? Mas um ponto importantíssimo para a gente entender a economia solidária é que ela se fundamenta, a estrutura dela se dá em 2 pontos, né? Uma defesa da igualdade substantiva e o princípio da autogestão. O que é igualdade substantiva? Igualdade substantiva, quando você ouvir falar sobre igualdade substantiva, igualdade formal, que é o oposto da igualdade formal, e a igualdade formal é o oposto da igualdade substantiva, ou qualquer termo que se use formal e substantivo, quer dizer o quê? Há uma liberdade formal e igualdade formal no capitalismo, né? Quando vocês estudaram a Revolução Francesa, vocês lembram dos lemas da Revolução Francesa: igualdade, liberdade e fraternidade, né? Há a igualdade formal. Todos são iguais perante a lei, todos são iguais, todos são seres humanos, todos têm os mesmos direitos, etc. Essa é a igualdade formal. Que era uma luta contra o processo de desigualdade que existia no próprio Estado absolutista, né? Você não era igual, você era diferente, né? Você era de sangue azul, você não precisava trabalhar, né? Você se vivia da produção da riqueza da classe trabalhadora. Então, era impossível alguém que não tivesse nascido em determinada família se tornar nobre, né? Isso muda, mas muda já no final, quando não o Estado feudal e as grandes casas nobres já estão carcomidas, né? Quando o modo de produção capitalista já é dominante, é muito período, aí alguns burgueses passam a comprar títulos de nobreza, mas isso já é no finalzinho, né? No auge não poderia comprar. Então, a Revolução Francesa fala isso: não, somos iguais perante a lei. Mas essa igualdade, ela tem um pressuposto, essa igualdade é formal. Por que essa igualdade é formal? Porque ela não leva em consideração a própria materialidade das relações sociais. Né? O que significa isso? Eu, Jaqueline, Ramon, José, Islane, Rayane, nós, quando vamos trabalhar, nós não estamos no mesmo patamar de negociação, de poder mesmo, que o dono da empresa tem. Então, nós somos iguais. Eu, você, Jaqueline, Diógenes, todo mundo aqui, nós somos iguais, no sentido de que nós temos nossos direitos políticos, nós temos nossos direitos sociais. Então, teoricamente, nós somos iguais. Mas o que ele estava chamando a atenção é que essa igualdade é meramente formal. Por que essa igualdade é meramente formal? Porque ela esconde que há uma desigualdade material mesmo. Então, o acesso à riqueza material, ele é distribuído de forma desigual no modo de produção capitalista. Né? Então, você, por exemplo, Jeff Bezos, o dono da Amazon, imagine, ele, em 2020, nesse tempo de pandemia, ele conseguiu juntar, né, através da exploração do trabalho, certo? 200 bilhões de dólares. Né? Foi o primeiro homem a chegar, o primeiro ser humano a chegar a essa marca, 200 bilhões de dólares. Você tem uma ideia, 200 bilhões de dólares é mais de R$ 1 trilhão. Né? Mais de R$ 1 trilhão. É um número absurdo. Então, você tem esse processo, né, de concentração de riqueza, e você tem outro processo vamos supor, que a gente vá aí no interior, no sertão da Paraíba, ou aqui no sertão da Bahia, ou aqui na Bahia mesmo, em áreas periféricas, uma pessoa que recebe um salário mínimo, no melhor dos casos, um salário mínimo e tal, mora na periferia, passa 3, 4 horas dentro da condução para ir para o trabalho, toda aquela dificuldade de se sustentar,
Ela não tem o mesmo poder, não tem a mesma igualdade que Jeff Bezos. Né? Os filhos dela, apesar de ter esse mito da meritocracia, os filhos dela, em relação aos filhos dele, não vão ter a mesma oportunidade. Porque eles provavelmente eles têm acesso às melhores, da melhor educação do mundo. E uma pessoa que está nessas outras condições aqui no Brasil, ela não vai ter essa possibilidade. Então, isso é o que se chama desigualdade substancial. Na materialidade das relações sociais, na distribuição de riqueza, não há igualdade, só há igualdade na forma. Né? Por isso que é formal, na forma, na letra da lei. Né? Na letra da lei, nós temos que ser tratados de forma igual, igualitária. Né? Então, a economia solidária, mas não só a economia solidária, o próprio socialismo de Marx e Engels, o comunismo, ele parte da perspectiva de uma igualdade substantiva. O que é igualdade substantiva? Que não só as pessoas têm o direito ao trabalho, à igualdade, que ninguém seja melhor do que ninguém, mas que nas próprias relações de trabalho, na produção de riqueza, não haja uma subordinação de uma determinada classe pela outra. Não havendo essa subordinação de determinada classe pela outra, aqueles produtos de trabalho, aquela riqueza produzida, seria distribuída de forma a atender às necessidades dos próprios trabalhadores. Então, nesse sentido é que a igualdade está sendo substancial, porque há uma igualdade em que aqueles trabalhadores têm sua voz ouvida no ambiente de trabalho, numa determinada empresa da economia solidária, numa determinada cooperativa, outras formas de trabalho alternativo, eles têm sua voz ouvida, mas sua voz ouvida não no sentido de que ela esteja subordinada à própria mando do capitalista, mas que esteja subordinada às necessidades dos próprios trabalhadores, né? Trabalhadores produzindo para si mesmos, e, ao lado disso, a própria riqueza produzida, ela não vai ser apropriada, sua forma de dinheiro, apropriada por uma classe dirigente, pelos donos do meio de produção, ela vai ser apropriada pelos próprios trabalhadores. Isso é a igualdade substantiva. E essa igualdade substantiva, como são dois pilares, ela só pode ser alcançada através de um trabalho de tipo autogestionário. Auto, né, que as próprias pessoas façam, né? Então, que elas gerenciem o trabalho. Né? Que os próprios trabalhadores saibam o que eles querem, saibam discutir entre si, que não tenha nenhum ente superior a eles, como na administração científica de Taylor existia de forma bem clara, bem cristalina. Então, são esses dois pilares que sustentam a economia solidária e que estão em contraponto à própria lógica do modo de produção capitalista. Isso, de fato, está. Né? Isso, de fato, está. Seria uma forma de organização contraposta à lógica do capitalismo, né? Mas a grande dificuldade, a meu ver, nesse tipo de teorização é justamente que, ao tentar negar essa possibilidade, ou essa necessidade de superação da própria estrutura de poder do capitalismo, quer que seja no Estado, mediada pelo Estado, através do Estado, a imposição do Estado de modo de produção, quer queira nas próprias unidades de produção, empresas, que passariam a ser geridas pelos trabalhadores, não pela burguesia, ela cai numa sinuca de bico, porque sabe que o capitalismo, o próprio mercado, é um mercado que você produz para a troca, né? Necessariamente, vocês se lembram disso? Eu dei isso, mas vou falar agora. O capital, ele produz, tem sua produção direcionada para o mercado consumidor. Então, ele tem que produzir para ser colocado no mercado. Nas outras sociedades, não. Você tinha uma produção que era necessariamente para atender às demandas da própria sociedade. E só se sobrasse, se tivesse algum tipo de excedente, eles, né? Vocês não, eles colocariam para a venda no mercado. Então, no capitalismo, ocorre o seguinte, não é porque eu sou uma pessoa benevolente que eu vou construir uma padaria para que as pessoas tenham acesso a pão e possam se alimentar com o pão. É porque o pão vende e, através da venda desse pão, eu
vou lucrar com a venda dele. Então, a lógica é essa. Então, não é porque ela é boa, né? Não, eu não sou uma pessoa boa. Então, não é porque você é bom, porque você é ruim, apenas que vende, né? Aí você tem todas as possíveis distorções nesse universo social todo, né? De você produzir, às vezes você tem a possibilidade de produção de algum tipo de alimentação que poderia erradicar a própria fome na Terra, ou de distribuição da alimentação que poderia erradicar a fome na Terra, mas você não faz porque afetaria a margem de lucratividade desses grandes conglomerados. Então, o capitalismo é isso. Como a economia solidária e essas formas de cooperativismo e de relações alternativas de trabalho, elas não tentam romper com isso, a sinuca de bico é a seguinte: a gente vai ter que produzir de uma forma autogestionária, beleza. A gente vai ter que produzir de uma forma que seja baseada na igualdade substantiva, ok. Mas a gente vai ter que produzir tendo como objetivo possas mercadorias no mercado para ser vendidas. E essas mercadorias que nós temos que produzir para ser vendidas no mercado, ela não vai ser determinada pela empresa, pela cooperativa A ou B, elas são determinadas pelo próprio mercado. Então, a própria economia solidária, não sei se vocês estão entendendo, mas a própria economia solidária, em todas as suas formas de relações de trabalho alternativa, elas estão subordinadas à própria lógica do mercado. Porque, por exemplo, se determinada cooperativa não tiver um maquinário tecnológico que permita a ela produzir determinadas mercadorias a um preço competitivo no mercado mundial, no Brasil, ou na Europa, ou no Japão, ou na China, nos Estados Unidos, ela tenderá ao fracasso. Concordam? Porque ela vai estar em competição com outras empresas, e outras empresas capitalistas que se movem tendo como único objetivo vender suas mercadorias no mercado e lucrarem cada vez mais. Então, essa lógica vai ter que ser seguida necessariamente, querendo ou não, as cooperativas, ou os trabalhadores em particular, querendo ou não, eles vão ter que seguir sob pena de ter algum tipo de fracasso. Então, nesse sentido, essa possibilidade de haver outras formas de relação de trabalho, ela tem esse limite, né? Porque quando você não rompe com todas essas lógicas, essa lógica passa a influenciar sua própria estrutura interna de organização do trabalho. É como se nós tivéssemos necessariamente que ter que produzir mais em menor tempo de trabalho, ter que comprar mais maquinaria no menor tempo de trabalho. E, às vezes, essa lógica de trabalho autogestionária é uma lógica de trabalho em que possa ser que não tenha uma eficiência, como os teóricos do mercado, uma eficiência tão grande, justamente porque estão pautados por relações de trabalho que não são relações de trabalho que objetivam principalmente o lucro. Ou seja, são relações de trabalho, teoricamente, são relações de trabalho pautadas pela solidariedade, pela conversa, pelo convencimento, pelo que vamos produzir, quando vamos produzir, ou teoricamente também seria numa outra lógica de tempo, né? Não seria aquela correria de você trabalhar loucamente, porque seriam pautadas por uma outra ética. Então, são essas possibilidades, essas contradições que existem, né? Mas que são tentativas, lógico, e que são reflexos de uma sociedade que tem seus problemas, inúmeros problemas, que é a sociedade, que é o modo de produção capitalista, né? Então, nesse sentido, a economia solidária e as outras formas, né, elas também rompem com esse outro, tentam romper, né? Não sei se chegam a romper, né? Mas tentam romper com essa lógica que permeia o próprio modo de produção capitalista, né? O que é isso? Que a partir do momento que você tem outra
a organização de trabalho, outra lógica de trabalho pautada na solidariedade, você tenderia a produzir mercadorias ou nem mercadorias, alguns objetos para consumo, né? As pessoas em que não fossem pautadas pelo valor de troca, né? Fossem mais pautadas pela própria utilidade que esses objetos teriam para aquelas pessoas que estão ali produzindo, né? Além do fato de que o trabalho também ele é visto, ele é percebido, né, como a gente falou em Marx, né, como né, essa instância de produção, de enriquecimento humano, trabalho como essa centralidade, com o trabalho como esse produtor do novo, né, trabalho como forma de enriquecimento da própria interioridade dos homens, né, esse trabalho enquanto vir a ser do homem, né, que a gente discutiu um pouco lá em Marx sobre essa interpretação do trabalho enquanto categoria ontológica do ser social. Então, a economia solidária se assenta sobre todos esses aspectos. Né? Trabalho, ele é entendido enquanto essa instância de importância muito grande nesses dois polos. Né? E quais são esses dois polos de trabalho? Ele necessariamente faz com que a riqueza produzida em sociedade ela aumente, né? A organização do trabalho dentro desses moldes da economia solidária, cooperativismo, etc., faz com que a produção de riqueza seja aumentada, ou seja, o bem-estar de toda a sociedade seja aumentado. Mas não é só isso. Eticamente, são dois polos desse enriquecimento da sociedade e do enriquecimento do indivíduo. Né? Não é só a sociedade que era enriquecida do ponto de vista material. Os próprios indivíduos, os próprios trabalhadores também se enriquecem. Se enriquecem por quê? Porque a organização de trabalho vai ter que ser pautada pelo princípio da solidariedade. Então, o princípio da solidariedade faz com que haja um enriquecimento das relações individuais. Então, essa relação entre indivíduo e sociedade adquire, pelo menos teoricamente, para aqueles autores do socialismo utópico, adquire uma nova dimensão. Por que uma nova dimensão? Porque, a partir do momento em que o trabalho, tendo como ponto de partida a solidariedade humana, faz com que as pessoas passem a produzir mais, passem a produzir melhor, porque o trabalho torna-se um ambiente agradável, solidário, e também há um enriquecimento da própria individualidade, porque você tem necessariamente que se expressar individualmente, né? Autogestão é isso, essa expressão, é você colocar para fora, você participar ativamente de determinada atividade, nós como os indivíduos, lógico, indivíduos inseridos em determinada estrutura social, teríamos, né, essa abertura maior para nosso desenvolvimento. Então, teoricamente, seria um ambiente propício para o próprio desenvolvimento da sociedade, para um maior desenvolvimento dos indivíduos. Não é verdade? Então, são todas essas caracterizações dessas novas formas de organização do trabalho que se desenvolveram. Historicamente, a gênese histórica vai estar lá no século XVIII e XIX. No começo do século, entre o século XIX e já no século XIX, houve algumas tentativas de experiências de implementação dessas formas cooperativas de organização do trabalho, muito influenciada, acho que mais pelo anarquismo europeu do que propriamente pelo pensamento de Marx, mas lá no sul do país, né? Houve, por exemplo, que ficou conhecido como Phalanstéreo de Said Palmitau, que foi criado, olha, em 1841, lá em Santa Catarina, né? Ou seja, provavelmente foi por anarquistas europeus, né? Que foram povoados, que foram trabalhar lá. No Rio Grande do Sul também teve algumas experiências, no Paraná com a colônia Cecília, em Petrópolis, no Rio Grande do Sul. Então, nesse processo, e vai retomar essa importância muito grande já segundo esse autor, lá na década de 1980, né? Segundo Poussin, já na década de 1980, a chamada década perdida, né? Uma década que foi marcada por uma forte
crise econômica no Brasil, hiperinflação, desemprego, etc., empobrecimento, toda aquela miséria social, né? E que houve um ressurgimento desse novo tipo de teorização, né? Com o próprio desenvolvimento daquelas grandes lutas do ABC paulista, né, que marcaram final da década de 70 e início da década de 80, né, principalmente quando a liderança de Lula. Poçim já era afiliado ao PT, né, um teórico do Partido dos Trabalhadores, que diz que nesse momento essa lógica se desenvolve e toma corpo, principalmente na década de 1990, vai se desenvolver ainda mais na década de 1990, essas novas formas de organização do espaço de trabalho, né? Então é isso. Grosso modo, sintetizando tudo que a gente viu na aula, né? Modo de produção capitalista, ele se orienta pela produção em larga escala, para a produção do mercado. E lá naquele período do século XVIII, século XIX, ele produziu muita miséria, principalmente nos países centrais, né? Hoje em dia há uma melhoria um pouco de alguns grupos sociais naqueles países, mas lá naqueles países foi terrível naquele momento histórico, fez com que alguns teóricos, né, alguns burgueses anarquistas e socialistas utópicos criticassem aquele cenário econômico-social e teorizassem sobre a possibilidade de novas formas de relações sociais e econômicas. Só que, contrariamente ao pensamento do socialismo científico de Marx e Engels, o socialismo utópico e o anarquismo pregavam as mudanças tendo como centralidade não a classe trabalhadora, mas um processo de esclarecimento da própria classe burguesa, em que ela tomasse consciência de que aquele processo de exploração econômica era desumano e que era possível uma outra forma de organização. Todas aquelas experiências, obviamente, fracassaram, né? E já na segunda metade do século XX vão se desenvolver novos tipos de teorias, né, que pregam novas relações de trabalho, mesmo sem ter o objetivo de superação no modo de produção capitalista em sua totalidade. A principal delas é a economia solidária, né? E aqui no Brasil era um dos maiores teóricos, realmente foi o Singer, que se fundamenta em duas lógicas, gravem isso, a igualdade substantiva, gravem isso, por favor, igualdade substantiva e o quê? Autogestão do trabalho. Esse tipo de relação do trabalho existia e vai existir na própria realidade da sociedade capitalista, mas, segundo Paul Singer, por uma superioridade, né, talvez ética, moral, dessa relação de trabalho, elas teriam como suplementar o próprio modo de produção capitalista, a própria lógica de organização do trabalho do modo de produção capitalista. Não tem como objetivo a superação de forma violenta, como o marxismo prega, critica muito fortemente essa questão do planejamento econômico central, típica do marxismo, defende o mercado, no sentido de que, para eles, né, para esses teóricos, o mercado seria uma forma de organização econômica que melhor distribuiria os recursos produzidos em sociedade, né, por aquele motivo, né, aquele processo de atomização dos produtores, e cada produtor em particular tem uma melhor possibilidade, né, de ter um conhecimento sobre aquele mercado, tem um conhecimento mais adequado sobre aquele mercado, ele pode produzir de uma forma mais eficaz, né? Além do fato de que ele possui teorizar que o mercado é um espaço onde só há competidores e consumidores, né? Não há nenhum poder hierárquico, né? Segundo a teorização dele.
Eu acho muito complicado você afirmar isso, que não há nenhum tipo de hierarquização. Então, essas formas alternativas de organização do trabalho, elas visam responder à própria crise do capital e à própria hierarquização entre o trabalho assalariado e o capital. É uma resposta, não uma resposta revolucionária, mas que busca responder pondo no cinto relações de trabalho que são pautadas pela solidariedade, né? O móvel que deveria definir as relações de trabalho é a solidariedade. Eu esqueci de uma coisa para falar aqui também, né? Só para finalizar já, que a lógica da economia da solidária dessas formas alternativas de trabalho é de superar a divisão entre as esferas econômicas, sociais, políticas que caracterizam o modo de produção capitalista. Pois a forma como se estrutura o trabalho e as relações sociais em um empreendimento da economia solidária se pauta em uma inter-relação entre os fatores econômicos, sociais e políticos. Do ponto de vista econômico, não há uma hierarquização, pois pauta-se na solidariedade entre os trabalhadores, o que proporcionaria novas relações sociais que se pautariam ou que se pautam pela solidariedade e dariam forma a um tipo de democracia direta. Então, você tem nesse processo, nessa divisão, né? Você tem um poder político, no capitalismo, um poder político que está apartado da sociedade, é um poder autônomo, né? Em que a expressão, grosso modo, da própria divisão hierárquica do trabalho tem relações sociais também, que são hierárquicas, né? Não está falando uma igualdade que é meramente formal, e uma democracia que é igualmente formal, né? Uma democracia que a gente é chamado a votar em determinada periodicidade de tempo, mas que a gente não tem muita interferência no processo de decisório político, como deveria ser, né? Então, a economia solidária, ela busca destruir essas compartimentalização dessas esferas política, econômica e social, né? A solidariedade, a relação autogestionária do ponto de vista econômico seria o fundamento de relações sociais pautadas na solidariedade e que essas relações sociais pautadas na solidariedade, por conseguinte, faria com que emergisse em determinado local o que ele chama de democracia direta, ou seja, a organização do trabalho, as decisões seriam decisões tomadas por todos os trabalhadores de forma igualitária. Nenhum trabalhador de forma individual teria um peso maior na decisão do que outro trabalhador, porque eles seriam iguais do ponto de vista substantivo. Né? Então, é tudo isso que eu falo. Espero que tenham ficado claro para vocês. Essa aula vai ficar gravada, eu vou disponibilizar, obviamente, para vocês. E amanhã, preparem-se que vou passar a segunda atividade para vocês. Como vocês falaram, né? Como a Jaqueline ficou de ver, né? E viu, né? Perguntou para os alunos de que forma vocês preferem a atividade. Então, foi acertado que seria toda objetiva, né? Então, vou fazer toda objetiva. Farei com carinho, não vou fazer muito difícil, não. Mas aí eu vou dar, talvez eu pondo amanhã, deixa até o dia 18, no sábado, porque a caderneta, o swap, fecha, se eu não me engano, dia 22. Então, aí vocês veem isso aí e, por favor, não atrasem, lógico, né? Porque aí vocês vão acabar ficando prejudicados. Então, foi isso, a gente falou sobre essas novas formas de organização do trabalho, que elas existem concomitantemente ao próprio modo de produção capitalista, né? Porque, segundo esses autores, principalmente Paul Singer, não tem como objetivo uma mudança violenta da sociedade, mas uma mudança ética, né? Que as pessoas tenderiam a achar essas relações de trabalho superiores à própria organização de trabalho capitalista. Até agora, você tem um desenvolvimento muito grande de cooperativas muito interessantes ao redor do Brasil e do mundo, mas
que não tem impactos mais profundos na própria centralidade que o modo de produção capitalista tem de gerir nossa sociedade e de dominar a sociedade que nós vivemos. Então, gente, mais uma vez, muito obrigado pela aula. Tenha uma boa noite, uma boa quarta, um bom final de semana. Continue se cuidando e lembre-se, na próxima aula eu vou passar a atividade e a próxima aula, como seria um trabalho de campo para vocês conhecerem um projeto de extensão de pesquisa de rumo, e como nesse momento é impossível a gente fazer isso, então a próxima aula vai servir como um espaço de tirar dúvida dessa segunda atividade. Então, eu vou passar essa atividade e qualquer dúvida que vocês tiverem, a gente vai utilizar a próxima aula para dirimir aquelas dúvidas. Então, boa quarta para vocês, bom final de semana, bom descanso para vocês, bom trabalho para quem trabalha, até quarta-feira. Beleza? Boa noite, Carol? professor. Até quarta-feira. Valeu, Jaqueline. Valeu todo mundo. Tchau. Tchau, professor. Até a próxima. Tchau, Ramon. Meu.